Bom, eu vou criar aqui um novo projeto, tá? Crio um novo projeto lá, seleciono Java com antes, Java Application, Next. Vou colocar aqui, ó, vou chamar aqui Loja Móveis. Tá? Não crio a classe principal, não finish. Eu vou pegar aqui dentro no Source Packages, ou seja, pacote de fontes, e vou criar aqui, ó, um móvel. Tá? Vou criar aqui uma Java Class. Vou chamar ele de móvel com M maiúsculo. Tá? Finish. Tá? Quando eu estou programando orientado a objeto, eu não vou me preocupar com as outras classes. Tá? Por quê? Porque agora eu estou implementando quem? A classe móvel. Agora vocês vão ver que quando a gente está trabalhando com classes, a gente vai colocar aqui dentro dessa classe, todas as ações e todos os atributos que eu tenho para definir um móvel. Tá? Então eu vou começar aqui, ó. Vamos criar uma... para não perder o costume, vamos colocar um código para ele aqui. Eu não vou colocar, não, vou perder o costume. Vou criar uma string aqui, ó. Categoria. Tá? De novo, o que eu estou fazendo? Ó, nome de classe, maiúsculo. Inicia com maiúsculas. Nome de atributos, inicia com minúsculas. Beleza? Tá, então eu preciso de uma string que é a categoria, uma outra string que é a descrição, um double para o valor, o preço. Vou criar uma outra string aqui, ó. String fabricante, preço, vou colocar estoque aqui. Int estoque. Tá? Então, essas informações aí, definem um móvel para mim. Tá? Então, eu passando uma categoria, uma descrição, um fabricante, o preço e o estoque desse determinado móvel, eu consigo definir esse móvel para mim. Beleza? Bom, além do móvel, eu preciso ter ações. Tá? Certo? Então, depois desse móvel, depois desses atributos, eu preciso indicar as ações. Então, o que eu posso fazer com ele? Bom, como é um sistema onde eu quero cadastrar vários móveis e depois comprar e vender, tá? Então, eu vou ter aqui dentro de um processo, então a gente tem que pensar que dentro de uma classe, tá? Os métodos dela, que são métodos, são as ações, que também vocês conhecem por funções. Tá? Então, um método é uma função interna de uma classe. Olha que legal! Então, dentro de uma classe, é parecida com o registro. Exatamente, parecido com o registro. Só que, além de eu colocar os atributos ou os campos aqui dentro, eu coloco também as ações, que são minhas funções. Então, olha que legal. As minhas funções que eu tenho dentro da classe, ela trabalha com esses dados aqui, ó. Ou pode receber dado externo. Tá? Então, eu vou criar aqui, ó, para começar de uma forma bem simples, nós vamos criar aqui dentro aqui, ó, uma função que a gente chama de método, tá, pessoal? Isso daqui são métodos. Métodos, que são funções internas da classe. Tá? Então, a partir de agora, não quero ver ninguém chamando de função. Faz uma funçãozinha. Não existe mais função. Agora a gente chama de método. Tá? É função lá em C. Jogou para o Java, passa a ser método. Por quê? Porque o método tem todas essas variáveis aqui, ó. Todas essas não são mais variáveis. Ô, professor, mas perdeu tudo, mudou tudo o nome. Só muda o nome. A ideia continua sendo a mesma. Tá? É um conjunto de variáveis que a gente chama de atributos. E essas funções, elas conseguem enxergar esses caras, tá? Como sendo global.
Olha que legal. Então, dentro de uma classe, tudo que eu fizer lá dentro é tudo global? Exatamente. A não ser aquilo que você cria dentro das funções. Tá? Então, vou pegar aqui, ó, void, vou criar uma função chamada ler dados. Tá? Essa função, que é o método, ele vai permitir ler os dados de um móvel. Tá? Então, o que eu faço? Aqui eu crio meu scanner. Ó, lembra do scanner? Ler é igual new scanner. Criei lá um scanner para eu poder ler do teclado. Ler o meu scanner, tá? Então, eu criar meu scanner aqui com system_in. Aí aqui dentro eu posso colocar lá printf. Quais são os dados que eu tenho aqui? Categoria. Aí aqui, ó. Opa, printf não. Até eu ainda começo a perder em C de vez em quando. Vocês vão se acostumando com isso. Vocês vão ter a matéria em linguagem, com linguagem C ainda. Tá? Então, dou o System Out aqui para imprimir na tela. E aí, olha aqui que interessante. Eu posso fazer assim, ó. Categoria recebe. Categoria recebe o ler ponto next line. Tá? Fiz a leitura da categoria. Ah, professor, mas você não precisa colocar essa variável aí da onde? Ah, ela é daqui, ó. Ela é desta classe, tá? Então, quando eu uso... E o ler, professor? O ler também é um atributo? Não. Tá? O ler aqui é uma variável local que eu tenho aqui dentro, ó. Tá? É um objeto local que eu tenho dentro da função. Ah, então existe variável local, professor? Existe variável local. Tá? Então, aqui o que eu tenho? Eu não tenho mais variável global. Tá? O que eu tenho? Eu tenho variáveis locais que valem só aqui dentro. E eu tenho os atributos, tá? Que são válidos dentro da classe inteira. Beleza? Quando eu faço isso, quando eu falo dos atributos da classe, a gente usa aqui na frente assim, ó, this_ponto. Tá? Porque eu estou falando, ó, dessa classe não é uma variável local, é desta classe a categoria. Então eu estou falando, ó, esse cara aqui, ó. Então o que for lido aqui dentro desse ler next line vai ser jogado nesse cara aqui. Tá? E aí eu faço isso para os outros também. Ah, então, professor, sempre que quando for referenciar a variáveis, aos atributos da classe, eu coloco o this na frente? Sim, sempre. Então, categoria, descrição, this.descrição, Ctrl V. Depois eu tenho quem? Fabricante. Fabricante. O Vinícius perguntou aqui, quando eu fosse ler outro móvel. Levanta a mão aí. A gente está pensando em um só. Tá? A gente está pensando sempre em um móvel. Por isso que eu pus até no singular aqui, ó. Tá? Então vai ser um móvel só. Depois vou fazer o quê? System. Deixa eu copiar aqui e colar de novo, né? Já tá. Preço. Preço. Next float. Double. E aí, por fim, eu tenho
eu tenho a minha quantidade em estoque. Tá, pessoal, então quando eu estou criando a classe, quando eu estou criando a classe, eu estou pensando num elemento só, tá? Eu estou sempre pensando aqui, ó, em um móvel que tem esses dados, tá? Depois a gente vai ver, trabalhar com vetor de móveis. Aí é que a gente vai trabalhar com vários objetos, tá? Então, ó, vou fazer inicialmente dois processinhos bem simples, que vai ser o ler, tá? Então, os métodos, eles vão trabalhar sempre com as variáveis internas da classe, que a gente chama de atributos. Certo? Então, aqui, ó, fiz o ler e vou fazer o apresentar aqui. Vou chamar aqui, ó, apresentar dados. Então, não preciso do scanner aqui. Aqui eu só faço, lembrando lá, usando mais, ó, categoria. Tá? Aqui eu posso pôr o LN aqui, ó, para pular de linha já, tá? Põe LN aqui, descrição. Mais descrição. Depois, fabricante mais o fabricante. Só que tem que tomar cuidado na hora de chamar esse método, porque eu não posso chamar esse método antes de chamar o método ler. Por quê? Porque o método ler é que vai jogar os valores. Mas vai daí, professor? Não. Tá? O Java, o que ele faz? Ele já cria esses objetos e joga valores dentro deles. Tá? Ou seja, zera esses caras. Então, a categoria descrição fabricante vai ter tudo vazio, o preço e o estoque vai estar com zero. Tá? Isso a linguagem já faz para a gente, então não preciso inicializar. A não ser que seja um novo objeto, mas por enquanto não é. Então, ó, eu tenho duas funçõezinhas aqui. Isso é uma função, pessoal? Ou não? Um método. Método, é isso aí mesmo. Toda vez que eu falar em função, não é função, não existe função mais aqui. Tá? Bom, eu criei uma classe aqui, bem simples. O que essa classe faz? Ela permite eu gerenciar os dados de um móvel. Professor, mas e agora? E o objeto está onde aí, professor? Ah, o objeto está em outro lugar. Tá? Na verdade, o objeto, o que é um objeto? É quando eu crio uma variável do tipo móvel. Ah, mas dentro da classe móvel eu não posso. Até pode. Você pode vir aqui, ó. Aqui dentro eu posso colocar aquele carinha que vocês estão acostumados a usar agora. Já usaram as 4 vezes, né? 3 vezes. Que é o public static. Esse main é como se ele estivesse fora da classe. Tá? Então, esse cara aqui é como se ele não pertencesse a essa classe. Ele é só um método para execução inicial do seu programa. Olha que interessante. Então, professor, o que eu posso fazer então com essa classe que eu criei? Eu posso criar um objeto. Criar um objeto. Mas, como assim? Não entendi. Eu posso fazer assim, ó. Móvel cadeira. Vou chamar de M1 aqui. Tá? Ah, você criou agora. Professor, que coisa estranha. O M1 é o quê? Ele é um identificador para um objeto da classe móvel. Então, em M1, o que eu tenho lá dentro? Eu tenho tudo isso daqui, ó. Isso tudo aqui está dentro de M1. Ah, então eu posso pegar e fazer assim, ó. M1.lerDados. Opa, ele já me deu um erro aqui, ó. Por que eu não posso fazer isso? Tá?
Ah, mas é assim que trabalha, não é? É assim que trabalha. Pessoal, estão conseguindo ouvir aí? Tem alguns falando que está caindo, como que tá? Ô, André, não era uma dica só talvez colocar esse método também em uma outra classe e É, eu chamar vou o fazer isso método? depois, Wilson. É, Eu vou falar que pode fazer isso, mas o ideal não é fazer. é. Professor, aqui tá normal. Tá caindo aqui não. Beleza, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um negócio que eu não gosto de fazer. Eu vou terminar a aula e vou subir essa aula para lá, tá? Depois, quem caiu ou deu alguma zica, aí vocês dão uma revista. Enquanto isso, eu vou editando ele e subo ele melhor depois. Beleza? Tá? Então, quando eu ponho aqui, ó, quando eu falo que o M1 é um móvel, eu estou falando, ó, esse cara aqui é do tipo móvel. E móvel tem o quê? Ele tem esses atributos aqui, ó, lá dentro ele tem esse conjunto de atributos, tá? Ele tem esse conjunto de atributos. Vou minimizar aqui. E ele tem dois métodos lá dentro, ó, duas funções internas da classe. Tá? Então, quando eu fiz isso daqui, ó, ele me deu um erro, mas ele deixou eu colocar, mas me deu um erro. Por quê? Porque, na verdade, quando eu defino uma variável do tipo de uma classe, eu não estou criando objeto. Tá? Eu estou criando um identificador para um objeto. Pessoal, mas quando que eu crio objeto? Quando eu faço isso daqui, ó. Criando um objeto e associando ao identificador M1. Tá? Então aqui, ó, mas o que eu faço aqui, professor? Eu falo assim, ó, M1 vai receber um novo móvel. Quando eu fiz isso, tá? Aqui sim eu criei o objeto. Aí eu posso ler os dados, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, chamando o método ler dados da classe móvel para o objeto M1, tá? Então, ó, aqui eu defini o identificador, tá? Então aí eu não, quando eu defino esse identificador, eu não estou criando objeto ainda, tá? Eu crio objeto a partir do ponto que eu dou new. Então, nesse ponto aqui, ele não reservou espaço e memória para o meu objeto. Tá? O que ele fez? Ele simplesmente criou o identificador e pôs um apontador, uma referência, para lugar nenhum. Tá? Nesse ponto aqui, ó, eu aloquei o espaço em memória, reservei o espaço em memória, falei, ó, esse espaço aqui é um móvel. Tá? E falou, ó, M1, você tem esse local para guardar as coisas. Tá? E aí, a partir desse ponto, eu já tenho o espaço reservado em memória, já tenho o M1 apontando para esse espaço, onde vai ser guardado os dados da classe, os dados desse objeto, e aí eu chamo o ler dados. O ler dados vem e executa essa ação aqui, ó. E lê todos os dados de um móvel. Tá? E depois eu posso pegar e chamar o método aqui, ó, chamando o método apresentar dados para o objeto M1. Vocês estão vendo agora que eu não preciso passar o dado para lá. Eu falo, ó, desse objeto, faça essa ação. Desse objeto, faça aquela ação. Tá? Ponto, apresentar dados. Tá? Então, se eu rodar essa aplicaçãozinha aqui, tem grande chance de executar.
Tá lá, ó. Então, o que ele fez, ó? Ele veio aqui, criou o M1, identificador M1, criou um objeto e associou ao M1, depois chamou esse método. Aí ele veio aqui, pulou aqui e começou a fazer a leitura. Tá? Então, agora, ele está nessa linha aqui, ó, aguardando. Então, aqui no output, ó, eu vou colocar lá, categoria, cadeira simples na cor azul. Então, o objeto M1 tem como categoria cadeira, como descrição, cadeira simples na cor azul, de madeira. Fabricante, nós. Preço, 85. Estoque, 3. Tá? Então, ele passou por todos esses elementos aqui, ó, todo esse processo aqui, ou seja, pelo método ler dados, e aí voltou para cá. Ó. Vai voltar para cá e vai chamar quem? O apresentar dados. Tá? Então, eu venho aqui embaixo, ó, quando eu dou Enter, ele veio e apresentou os dados. Ó. Até um lugar que eu esqueci de colocar o println e não veio. Ó. Beleza? Bom, professor, se eu quiser mais um objeto, eu posso ter? Pode ter, sem problema nenhum. Deixa eu pôr um LN aqui. Um LN aqui. Eu posso criar um outro objeto aqui? Posso. Então, eu vou criar mais um objeto aqui, ó. Móvel. M2. Agora, eu vou fazer o quê? Vou criar o identificador e instanciar o objeto ao mesmo tempo. Tá? Quando a gente cria o objeto, a gente chama de instanciar. Tá? É criar um objeto e associar ao identificador. Tá? Então aqui eu vou fazer os dois processos ao mesmo tempo. Então eu posso já criar o identificador M2, dar um new e um móvel. Aqui eu estou criando o identificador e o objeto ao mesmo tempo. Tá? E aí eu posso chamar aqui, ó, M2.lerDados. E posso chamar aqui, ó, M2.apresentarDados. Tá? Então aqui eu consigo fazer para quantos objetos eu quiser. Ah, professor, mas aí eu vou ter que criar um monte de variável. Depois a gente vai ver como utilizar isso aí com o vetor. Beleza? Eu vou dar um run aqui, ó. Ele vai pular a categoria do segundo, tá? Fabricante A, preço 12, estoque 3. Não pulou. C, B, AK que não pulou. Preço 15, estoque 8. Tá? Então, tá lá, ó. Aqui eu faço a leitura, ó, fiz a leitura até aqui. E aqui eu apresentei os dados desses caras. Tá vendo, ó? Depois que eu pensei só no meu objeto, ó. Eu implementei ele isolado, ó. Depois eu uso ele, tá? Geralmente, pessoal, a gente não vai colocar o main aqui dentro. Tá? A gente vai colocar o main dentro das nossas classes, a não ser da classe principal que vai gerenciar todos os produtos. Mas de inicial eu não vou fazer isso. Então, para ficar um negócio mais legal, eu vou tirar esse main daqui, ó. Tá? Vou tirar ele daqui, Ctrl X. Então, essa classe não tem o principal. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar dentro aqui do meu projeto e criar uma outra classezinha Java. Eu vou chamar aqui de... Vamos colocar aqui gerencia móveis. Tá?
Pus o nome para ela aí, então finish. E essa classe eu vou colocar o meu main. E essa é a minha classe principal, poderia chamar de principal também. Professor, mas o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Tá? O que acontece? Eu rodo a classe móveis, eu rodo essa classe gerencia móveis, e ela utiliza essa classe aqui, ó. Olha que legal, então uma classe pode chamar a outra? Pode. Como que chama? Eu preciso dar include? Não preciso, por quê? Porque está no mesmo pacote. Tá? Ele está junto, tá no mesmo nível aqui. Se tivesse em outro nível diferente, dentro de pastas diferentes, isso aí já não funcionaria. Dentro de pacotes diferentes, eu teria que fazer a importação. Tá? Então aqui, ó, então o gerenciar móveis vai ser responsável por gerenciar os móveis. Já o móvel é responsável por um móvel só. Tá? Então uma classe, ela tem que fazer trabalho só interno dela. Tá? Ela não pode trabalhar com outras informações, a não ser que receba como parâmetro. Bom, outra coisa importante é o seguinte, quando a gente está fazendo uma classe, a gente está fazendo um negócio encapsulando um conceito. Tá? A gente está colocando um conceito de móvel dentro de uma classe. A gente está criando essa abstração. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu preciso proteger esses dados. Ó. Por quê? Porque a função que vai me alimentar esses dados, vai jogar a informação dele, está dentro da classe. Então, se eu chamar essa função, ela vai resolver o problema, ela vai fazer validação, ela vai fazer tudo que tem que fazer. Então, todos os dados de uma classe, eu tenho que colocar assim, ó, private. Professor, mas o que significa esse private aqui? Geral agora, André. Oi? Cortou geral agora. Fala de novo do private aí que... Ah, tá. É o seguinte, quando eu crio uma classe, tá, a gente está encapsulando um conceito. Aqui que é encapsular um conceito? É definir os atributos e os métodos dele. Tá? Então eu estou definindo os atributos e os métodos. Só que esses atributos aqui, na verdade, só podem ser manipulados, só podem ser visualizados ou alterados através dos métodos que eu tenho dentro da minha classe. Tá? Vou colocar até aqui, ó. Os atributos só podem ser manipulados por métodos da classe. Tá? Então, quem pode mexer nesses caras são só esses métodos que eu tenho aqui dentro. Ah, então se eu precisar alterar preço, eu preciso fazer o quê, professor? Cria um método alterar preço. Então, ó, tem que alterar o preço? Crio aqui, ó, método. Void alterar preço. Aí eu passo aqui, ó, double novo preço. Tá? E aqui dentro eu faço o quê? Eu pego o preço desse cara e falo que é o novo preço. Tá? Então, isso significa que quem pode manipular esses dados são só esses métodos que eu tenho aqui. Ah, eu quero comprar, vender, tudo, vou ter que fazer métodos aqui que façam essas alterações. Tá? Para isso, eu preciso proteger os dados. Eu não posso chegar aqui um método qualquer de uma outra classe, ou dentro de uma outra classe eu venha nesse objeto e altere o preço dele, ou altere o valor dele, o estoque dele. Tá? Então, para evitar que isso ocorra, tá? A gente coloca aqui na frente, para todos os meus atributos, a palavrinha private na frente. Tá? O que significa private? O private significa que esse dado aqui é privado. Tá? Ninguém
de outra classe consegue acessar esses dados. Somente quem? Quem está aqui dentro. Tá? O ler dados, o alterar preço e apresentar dados. Tá? Mas aí, só existe private? Não, existe outros dois tipos. É o protected, tá? Que é o protegido, que a gente vai ver quando vê herança. E existe um outro que é o public. Tá? Então, aquilo que todo mundo pode ver, que todo mundo pode utilizar, tem que ser público. Então, os métodos sempre são públicos. Então, public. A não ser que você crie um método aqui dentro de validar CPF. Opa, aí ele é dentro, só serve para esse caso. Validar CPF não. Validar estoque, alguma coisa assim. Ah, eu preciso ver de fora? Não. É só aqui interno. Então, beleza, posso colocar ele como privado. Mas, normalmente, a gente não trabalha dessa forma. Muito difícil a gente ter um método privado. Tá? A maioria são públicos. Então, a gente coloca os métodos como public. Ou seja, o acesso aos dados da minha classe é feito somente através dos meus métodos, tá? E não através dos meus atributos. Os atributos são escondidos. Beleza? Estou terminando já, Igor. Acho que mais uns 2 minutinhos. Vou só mostrar ali como fazer, como chamar esse cara aqui. Então, quando eu vier aqui, ó, no gerenciar móveis, eu chegar aqui e falar assim, ó, M1 ponto, eu não vejo mais os meus atributos. Tá vendo? Ele fica escondido agora. Tá? Pessoal, para ir adiantando aí, quem quiser já colocando o nome por extenso aqui na sala de texto. Eu já fiz a chamada, André. Enquanto eu termino do conteúdo. Beleza? Eu já fiz a chamada, já. Já fez, Wilson? Já, peguei o nome de todo mundo, faltou só 2. Só o Felipe e a Núbia e o Alisson. Tá, pessoal? Então, quando eu coloco público e privado, eu consigo proteger o meu objeto. Bom, professor, tem como eu trabalhar com um também tem, tá? Eu posso criar aqui, ó. Trabalhar com o que, professor? Não entendi. Vetor de objeto. Ah, tá. Tá? Eu posso criar aqui, ó, um móvel. Móveis é igual ao new móvel de 10. Tá? Então, aqui, o que eu estou fazendo? Criando um vetor de móveis com 10 elementos. Ah, professor, já criou todos os... já criou todos os objetos da memória? Não. Não criou nem objeto da memória ainda. Tá? O que ele fez? Ele criou somente o vetor em memória. Aí aqui eu vou comentar esses caras aqui e depois eu vou fazer um forzinho para fazer a leitura desses caras. Então, ó, eu quero cadastrar 10 móveis. Então, o que eu faço? Eu faço assim, ó, for i é igual a 0, ponto vírgula, i menor que 10. Vou colocar só 2 aqui, que eu não vou cadastrar muito, não. Int, né? Int i igual a 0, menor, e mais. Então, vou cadastrar 3, vai. Olha que interessante, aqui dentro, ó, o que eu faço? Eu crio o elemento, tá? Então eu crio o objeto, então vem aqui e faço assim, ó, móveis na posição i,
é igual new móvel. Aqui que eu estou fazendo? Eu estou criando o objeto e colocando dentro do vetor móveis. Dentro do vetor móveis. Tá? Aí eu faço o seguinte, ó. Pego aqui, ó, móveis, na posição I, recebe, ponto, ter dados. Então aqui, ó, eu já li todos os dados deles. Agora eu faço outro for para apresentar. Int I é igual a 0, I menor que 3 e mais. Aqui dentro, eu só venho aqui e coloco móveis na posição I, ponto, apresentar dados. Olha que legal. Então, todas as ações que eu quero fazer com móveis, ó, eu não preciso mais pensar em outras coisas, porque meu móvel já está pronto. Tá? Eu preciso pensar nele como sendo um cara único. Tá? Então, se eu rodar esse cara aqui, ó, ele vai criar 3 móveis e vai apresentar. Eu vou colocar um print ln aqui, ó, só para apresentando os dados. From file. Olha lá, ó. Começou lá, categoria 1. A primeira categoria, eu vou colocar aqui A, 1, B, 2, C, 3. Olha lá, ó. Ele apresentou os dados, ó, apresentando os dados. Vocês estão vendo que trabalhar orientado a objeto, inicialmente você escreve mais, mas depois você compensa pela simplicidade que acaba tendo de simplesmente chamar os métodos que eu já tenho pronto aqui em cima. Tá? Eu não preciso ficar me perdendo com um monte de função, com um monte de funções separadas, sendo que elas estão envolvidas dentro de uma cápsula que é a nossa classe. Valeu, galerinha. Obrigado pela atenção aí.